quantas vezes você já parou de fazer alguma coisa ou nem tentou por medo do que os outros vão pensar, por medo do julgamento ou por medo de simplesmente não dar certo, justamente porque tu tá saindo da tua zona de conforto. Você sabe que você é uma mulher capaz, você tem todo o conhecimento daquilo que tu quer fazer e mesmo assim não faz por medo. Hoje o assunto do vídeo vai ser esse, o medo do tentar, o medo do novo e o medo do sair da zona de conforto, justamente para mulheres que estão com esse impasse na vida. Eu já me peguei muito nessa situação do medo do novo, do medo do que os outros vão pensarem, ainda mais quando eu comecei a fazer vídeo. Mas não, a minha profissão ela não é o vídeo, eu faço porque eu gosto. A minha profissão na verdade é finanças, mas antes das finanças eu trabalhava num hotel. Eu era da hotelaria, eu tinha toda a experiência, foi o meu primeiro trabalho, fiquei 3 anos ali na área da hotelaria, já estava como líder do meu setor. Mas não era o que eu gostava de fazer no fundo. Eu sempre fui das finanças, tanto que eu nunca fui fazer faculdade de turismo ou algum curso, tecnólogo, qualquer coisa de hospedagem, não. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei fazendo finanças e ciências contábeis. Só que isso era meio óbvio que não ia fazer muito sentido eu estar no hotel como uma recepcionista sênior e fazendo finanças. Tipo, as coisas não combinavam, sabe? E o que eu fiz? O novo. Primeiro, eu comecei um estágio, que aí eu não precisaria sair do hotel, em um escritório contábil. E fui me especializando na minha área, na parte das finanças, na parte de contabilidade, fiscal. Fui me especializando no pouco tempo que me sobrava. Até que eu resolvi dar um basta nisso, fui efetivada no escritório, saí do hotel. Mas o escritório não era também o que eu queria. Como assim não era o que eu queria? Eu já não estava na área que eu estava estudando? Sim, mas o que eu sempre quis foi ter o meu próprio negócio. Eu sempre quis a minha empresa. E com isso eu resolvi começar a fazer consultoria financeira. Como eu já tinha uma grande bagagem em parte de finanças, em parte de investimentos, já fiz alguns extras ali de financeiro, eu já tinha uma boa experiência para começar a fazer consultoria de pessoas físicas e ajudar as pessoas. E aí que tá, eu saí da minha zona de conforto. Porque é muito fácil quando tu tem o teu salário lá garantido no final do mês. De fato, é realmente muito fácil. Mas, quando tu sai de uma coisa certa para uma coisa que tu não sabe se vai dar certo, dá um pouco de medo. E era esse o ponto que eu queria chegar. Se eu deixasse o medo corromper a minha cabeça, eu não teria começado. E é o que muitas mulheres fazem, elas deixam o medo corromper a cabeça. E é claro, é normal sentir medo, tá tudo bem. Mas tu tem que, mesmo assim, com medo, seguir o teu plano. Seguir aonde tu quer chegar, se tu tem certeza que é isso que tu quer. Assim, eu sempre quis o tempo, sabe? Eu quis ter tempo. Eu quis ter tempo, eu quis administrar o meu tempo. Agora eu vou trabalhar, não. Agora eu vou descansar. Era isso que eu queria. Eu nunca quis seguir ordens. Seguir tempo, sabe? Nunca quis vender meu tempo por R$ 30. Então, eu deixei o medo de lado e comecei a minha própria consultoria. Mesmo com medo que desse errado, eu fui atrás. Fiquei no escritório, no tempo livre eu comecei a consultoria, porque eu também não joguei tudo pro ar, porque todos temos conta para pagar, né? Então eu fiquei no escritório, continuei minha consultoria, agora estou construindo carreira na consultoria e tudo isso porque eu não tive medo de tentar, eu dei um jeito. E algo que antes não era a minha zona de conforto se tornou. Porque a zona de conforto, ela parece que vai te proteger. Mas se tu ficar só nela, ela acaba se tornando uma bolha que te priva de oportunidades que tu pode ter com o teu conhecimento. Grande parte dos empreendedores que hoje em dia são bem ricos, ou que pelo menos têm a vida que queriam, começaram do zero. Claro, tem aqueles que vieram de berço de ouro, que tiveram sim condições de montar a empresa sem precisar estar trabalhando em outro lugar e sim só montando a empresa. Mas, aquela padaria bem famosa da tua cidade, provavelmente a pessoa ela começou vendendo docinho para os familiares, enquanto trabalhava, até mesmo no próprio ambiente de trabalho para juntar dinheiro com esses docinhos e montar uma padaria, uma confeitaria. As pessoas elas não têm vergonha, ou até pode ter, mas elas passam por cima. Elas passam por cima do medo do julgamento, do que os outros vão pensar para construir os seus sonhos, e esse é o certo.
Tu pode sim ter medo, mas tu não pode deixar o medo corromper a tua cabeça a ponto de tu não tentar. Então, mulher, o que eu tenho pra te falar é, o medo sempre vai existir. Tu tentando ou não tentando, ele sempre vai existir, mas não deixa ele corromper a tua cabeça. Não deixa se tornar tarde demais pra fazer as coisas. Se tu tem vontade de empreender, eu quero ter uma loja de roupa. Vai, só vai. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Não tenha medo de começar com as tuas próprias roupas fazendo um brechózinho. Tá tudo bem. Saia da sua zona de conforto, porque talvez o novo se torne algo mais confortável pra ti, pra tua vida, pra tua família. Talvez tu construa uma carreira incrível e tenha aquela vida que tu sempre quis, mas tu nunca vai saber se tu não tentar.